Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a fazer um baixo no Montal, um baixo que eu uso em várias tracks, beleza? Ele não precisa ser feito necessariamente no Tal, ele pode ser feito em outros plugins, mas aqui ele vai ser feito no Tal, vai ficar desse jeito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve aí no canal que tá saindo vídeo todo dia e deixa um comentário para o algoritmo do YouTube ajudar a gente e espalhar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Vamos lá. Ok, gente, então o baixo que a gente vai fazer é esse aqui. Tá aqui embaixo gravado, que é todo o processamento dele, mas a gente vai começar do zero, ok? Eu vou dar um freeze nesse canal aqui, que é o canal que eu estava usando para poder fazer nota mid. Vou deixar só lado aqui só o kick e o baixo. E aqui eu vou colocar uma nota assim, ok? Vou colocar um sidechain aqui, vou botar um LFO2 para fazer esse sidechain aqui, só para deixar essa área limpa. E aqui tá o tal. Tem o 1 e tem o 2, esse aqui é o 2, eles são muito parecidos, não faz muita diferença. Aqui o que é que eu tô fazendo nele? Eu deixei todos os filtros abertos aqui, sem kill. Deixei a modulação bem fraca, com o decay bem alto, tudo para ele ficar o som mais flat possível saindo dele. Beleza? Que tá o glide ativado e o retrig. Então essa é a primeira forma de fazer, que é só isso aqui e coloca o sidechain aqui e já fica interessante. Vou abrir aqui o osciloscópio para a gente ver o que está acontecendo. Quando a gente faz isso, a gente vê que mesmo sendo a mesma nota lá o tempo todo, que é o Lá, aqui está sempre diferente. Porque o retrig dele aqui não funciona, não sei porquê. Não consigo fazer ele funcionar e por isso a fase fica sendo sempre diferente. Isso vai criar uma variação na interação entre a fase do baixo e os outros elementos. Toda vez uma interação diferente porque a fase está sempre mudando. Se a fase estiver sempre igual, a interação vai ser sempre próxima, né? Isso pode ser bom, pode ser ruim. Dependendo da ocasião, eu prefiro samplear e usar com a fase fixa, que eu não preciso me preocupar. Aqui então tenho esse. Eu tenho esse outro MIDI aqui que eu tinha gravado, que é a mesma coisa, uma nota, e eu estiquei todos os finais para poder fazer um glide. Então aqui eu tô no Lá, eu fui pro Dó, desci, fui pro E e depois fui pro Sol. Ficou assim. Vou botar junto com a música pra gente ver como é que fica. Então só de colocar ele assim já ficou legal, né? Dá pra usar muito fácil desse jeito. Então eu vou pegar esse canal aqui, vou desativar o sidechain para poder gravar ele. Vou dar um freeze. Criei outro canal aqui do lado já. Vou pegar ele aqui, copiar. Vou trazer para esse canal aqui. Beleza, e ficou só uma nota bem grande dessa forma aqui. Ok, então eu vou diminuir isso aqui e vou usar só a parte que eu quero, que é essa aqui. Vou ver só lá aqui, deixar só o kick e o baixo interagindo. Agora a fase está perfeita, olha só. Posso ajustar a fase para o kick e o baixo se encaixarem perfeitamente.
Ok? Então essa é mais uma forma de fazer. Vamos para mais uma forma que mantém a fase relativamente fixa, ela vai variar mais ou menos, vocês vão entender. Eu posso, com isso aqui, posso pegar esse aqui, enfim, aqui, o legal dele é usar no modo Tones, ok? A gente vem aqui em Clip, Transposition e faz automações aqui, ó. Por exemplo, assim. Vou pegar esse aqui e vou colocar para baixo. Esse aqui eu vou colocar diferente também. Vou colocar assim. Vou botar grande aqui e botar junto com a música pra gente ver como é que fica. Ok, ficou legal. Mas aí tem mais uma forma da gente fazer. Vamos pegar esse daqui. Eu vou esticar ele até aqui no final, segurando o Shift. Vou deixar ele abertão aqui e vou colocar um sidechain agora nessa hora. Mas eu poderia ir cortando e ajeitando cada um deles. Vou colocar um sidechain aqui, vindo do kick. Então esse daqui, eu vou botar um compressor também aqui no começo. Por causa dessa variação aqui no volume, eu posso ajustar manualmente também, mas aqui eu quero agilizar. Vou colocar assim. Aqui também eu posso fazer automação de pitch, mesma coisa, já tenho até feito aquela que eu fiz antes, cada um deles. Esses aqui, como eles são grandes, eu posso talvez fazer uma, bem aqui assim. Beleza? E aí a gente ainda pode ir mais além. E eu vou apagar aqui essa automação dele. Vou abrir aqui os fades e vou dar um Ctrl J nele para consolidar, beleza? Consolidei ele. Vou pegar e esticar ele de novo aqui, vezes 2, vezes 4, deixar ele no modo Tones. Vou esticar ele até aqui. Tem uma track minha que eu fiz o baixo todo desse jeito. Então aqui agora eu faço as automações. Eu posso vir aqui e dá-lhe. Então aqui o baixo, bem interessante. E agora como eu processo esse baixo, eu vou fazer um processo aqui. Mas não necessariamente precisa ser feito igual que eu estou fazendo. Aqui é a forma que eu fiz aqui nesse caso, para ficar legal. Mas eu vou falar algumas coisas que são importantes, que a gente tem atenção, beleza? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui nele é um Redux
Eu vou colocar o Redux aqui atrás. Na frente do Redux eu vou colocar um EQ. Que eu quero que ele dê essa crocânciazinha, mas não demais. Opa. Essa crocânciazinha aqui eu quero ela, mas não exagerada assim. Tá de boa, beleza. Aqui tem algumas áreas que a gente tem que ter atenção, beleza? A primeira área aqui nos médios graves, no início dos graves, que essa é a área onde o baixo vai ser mais ouvido, mais presente, ok? Essa área aqui mais de baixo, quando vai vindo para cá, vai sendo subgrave e essa área não é tão ouvida, ela é mais sentida, ok? Então, quando a gente bota uma nota, o harmônico fundamental dela vai ser o mais grave, que no caso, ó, tem horas que ele vai lá embaixo, aqui já em 50 Hz mais ou menos, que a gente ainda escuta, mas não é tanto assim. E o segundo harmônico, que tá aqui nos médios graves, não tá aparecendo tanto. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar um ganhozinho nessa área aqui dos 90 Hz. Eu gosto dessa área, eu vou dar um ganhozinho nele aqui. Vou tirar um pouco dessa área aqui dos 300 Hz, por quê? Porque aqui nos 300 Hz é onde está o grave da maioria dos elementos. Quando eu tiro aqui dá para perceber bem o que acontece, ó. Fazer um ajuste aqui também nessa... Vou cortar aqui os graves. Não vou usar um equilinear, eu sei que usando equilinear, blá blá blá, da fase. Não vou usar, não importa que mude a fase, prefiro que não tenha a latência e o pré-ring delay que ele cria. Ok, vou botar um overdrivezinho nele aqui. Só um pouquinho, beleza? Eu tenho esse EQ aqui que eu gosto de usar. Ele simula um equalizador analógico. Dá para fazer com qualquer outro também, mas eu gosto dele. Ok, eu vou ativar aqui o mando analógico e para ele manter o ganho, eu vou dar uma ajustada. Gostei assim, vou botar agora esse plugin aqui para distorcer, saturar, pode ser outro. Eu gosto muito do Saturn da FabFilter, eu gosto também do nativo do Ableton. Aqui ele tem um preset que eu acho legal, que é esse Dark Fetch, vamos ver. Gosto só de colocar ele vai criar esses harmônicos adicionais. Aí eu vou pegar esse equalizador aqui, que eu também gosto, que é gratuito. Ele também simula um equalizador analógico. E eu vou fazer um ajuste aqui, ele tem 4 diferentes. O que eu vou usar nesse caso aqui é esse aqui, o que simula um equalizador britânico.
legal. Depois dele eu vou colocar mais um Pro Q3 aqui na frente para dar uma olhada como é que tá. Show. Então ficou assim, eu botei um utility aqui só para nivelar os ganhos, sem o processamento. Com o processamento. Então é isso, galera. Se tiver gostado, deixa o like aí, se inscreve no canal para receber novos vídeos, que tá saindo vídeo todo dia. Deixa nos comentários aí o que é que você achou, se você tem alguma técnica para fazer isso aqui e também uma sugestão para os próximos vídeos que vem por aí. Beleza? É isso, valeu, falou, fui.